Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Alegria imensa retornar a essa tribuna, recebendo os irmãos e sabendo e ouvindo palavras tão maravilhosas como essas. E eu queria reforçar as palavras do diácono Marcos sobre essa questão do discipulado dos nossos filhos. Irmãos, escute o que eu vou lhes dizer nessa noite. Nós vivemos dias de lutas, vivemos dias maus. A Bíblia fala que os dias são maus, e Satanás trabalha 24 horas por dia para destruir aquilo que é de Deus na terra. E como pais e mães, nós não podemos terceirizar a missão de discipular os nossos filhos. Escute o que eu vou lhes dizer. A missão de discipular os nossos filhos não é da escola, não é da família, avó, tios, não é nem da igreja. A missão principal para discipular os nossos filhos é nossa, pai e da mãe. A igreja dá o suporte e aponta a direção, mas a missão primordial é do pai e da mãe. Sabe por quê? A Bíblia diz lá no Velho Testamento, Moisés registrou as palavras de Deus falando o seguinte para a nação de Israel: Tu inculcarás em teus filhos esta palavra, andando tu com ele pelo caminho, no teu levantar, no teu assentar. Quer dizer, é no dia a dia. É no dia a dia. O vir à igreja a quinta-feira e o domingo é muito pouco, é insuficiente para nós conseguirmos colocar dentro da mente dos nossos filhos a instrução da palavra, os caminhos de Deus. Agora, no dia a dia, você consegue pelo exemplo. Irmãos, o ser humano é por natureza egoísta. E escute isso, o ser humano, ele é por natureza egoísta. A fase da infância é a fase de maior egoísmo de uma pessoa, de um ser humano. Porque uma criança, quando ela está se formando, ela acredita que tudo que está em volta dela gira em torno dela. Isso é natural da criança. A Bíblia fala o seguinte: a estutícia, que é a tolice, está ligada ao coração da criança, mas a instrução, a correção diária, a afastará dela. Então, a criança, ela é naturalmente egoísta. E você ouvir um testemunho de uma criança que achou um dinheiro e que pode fazer o que ela quiser, tem carta branca para usar para comprar o que quiser, e ela fala: eu quero mandar para aquele pastor sustentar, dar comida para alguém. Isso é obra de um discipulado que está acontecendo silenciosamente, diariamente e em detalhes variados no dia a dia. E isso precisa estar muito claro diante de nós. Quando é que eu ensino meus filhos ao caminho de Deus? Quando eu levo para a igreja. Errado. Levar para a igreja é mais uma coisa que precisamos fazer. Mas foi lido aqui pelo diácono Armando no último domingo. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e não o caminho que deve andar apenas. Você tem que andar. E enquanto ele falava domingo, eu lembrava de uma frase que eu ouvi de um homem uma vez, ele dizendo o seguinte: meu pai disse, se eu te vir com a lata de cerveja na mão, eu vou quebrar a tua cara. Ele disse, quando meu pai falou isso, ele estava com a lata de cerveja na mão. Quer dizer, qual é o exemplo? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço? Não é assim que um cristão procede. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Podemos nos tornar o modelo para chegarmos àquele ponto de Paulo: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amém? Feche parêntese. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14. João capítulo 14. Gostaria de ler alguns versículos desta passagem bíblica.
Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo segundo o relato de João, capítulo 14, a partir do versículo de número 1. Ele fala assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também meu Pai. Desde agora o conheceis, e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Até aqui. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, e nós pedimos que teu Espírito Santo venha falar conosco. Cale a voz do meu eu, Senhor. Cale a voz do adversário e fale conosco. Nós precisamos ouvir a sua voz, porque a tua voz é uma voz que nos anima. Tua palavra diz que a voz do Senhor quebra os cedros no Líbano. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor faz as corças darem crias, e em seu templo tudo diz glória. A voz do Senhor se ouve sobre as águas. Fala conosco, Pai. Dá-nos a tua voz, precisamos te ouvir. Nós pedimos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse texto bíblico é um dos mais conhecidos nossos, é um dos textos mais clássicos dentro da cristandade. O versículo 1 é uma palavra de Jesus ministrada a nós de uma maneira muito gloriosa, porque ele fala assim: não se turbe o vosso coração. E ele nos dá duas razões para nós não termos nosso coração perturbado. Não se turbe o vosso coração. Em vez disso, creiam em Deus, creiam também em mim. E a segunda razão que ele dá para nós não estarmos com o coração perturbado é a seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Então Jesus Cristo está falando o seguinte para nós: olha, se você se achar perturbado, se o seu coração estiver aflito e perturbado, você precisa crer em Deus, porque a sua fé em Jesus, ele fala, crê em Deus e também em mim. A sua fé em Deus facilitará com que a tua perturbação saia de você. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crê também em mim. Mas se você quer ou precisa de uma razão maior para não estar perturbado, então ele faz uma coisa gloriosa. Ele pega um problema temporal, um problema desta vida, que é a perturbação do coração, e ele nos aponta para uma coisa eterna. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Em outras palavras, ele fala o seguinte: olha, quando o seu coração estiver perturbado, você precisa crer, e a sua fé em Jesus limpará o seu coração da perturbação.
Mas o que vai manter o seu coração ocupado para você não se perturbar de novo é você focar o seu olhar na eternidade. Alguém já disse que a razão pela qual nós somos muito abençoados por Deus aqui na terra é para que nós percebamos e saibamos que Deus não nos deixou, Ele tem cuidado de nós, é por isso que somos abençoados aqui na terra. Mas a razão pela qual nós passamos por muitos problemas na vida é para que nós não nos esqueçamos que o céu não é aqui. Vou repetir. A razão pela qual somos muito abençoados nesse mundo é para que nós saibamos que Deus tem cuidado de nós. E a razão pela qual atravessamos muitos problemas é para que nós jamais pensemos que o céu é aqui mesmo, porque não é. Porque não é. Então ele fala: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, e saibam que na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas essa não é apenas uma verdade para saber, essa é uma verdade para viver. Porque ele fala assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Você está informado disso agora, que na casa do Pai há muitas moradas. Aí ele fala assim: mas eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês possam estar juntos comigo. Sabe, irmãos, existe uma religião que prega que apenas os 144 mil pessoas vão para o céu, o resto vai ficar aqui na terra. Mas não é essa a verdade que Jesus quer que nós creiamos. Ele fala: na casa do meu Pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Ele não disse que eram apenas 144 mil moradas. Há muitas moradas. Agora, o que é muito para você, que é um ser humano limitado? Puxa, o bebê que nasceu esses dias ali, o Noah, está com muito cabelo na cabeça. Mas o padrão humano de muito é um. Agora o padrão de Jesus para muito é outro. E quem nos mostrará isso é João. Lá em Apocalipse ele fala que ele viu, ele teve uma visão da glória no céu. E ele fala: e eu vi milhares e milhares e milhões de milhões, que eram como as estrelas do céu e como a areia da praia no mar, que não se podia contar. E esses são aqueles exatamente que foram alcançados por Jesus para ocupar as moradas que é na casa de meu Pai. Muitas moradas. Então, meu querido, quando você se sentir afligido, quando você se sentir perturbado, quando você sentir-se angustiado, saiba que você está caminhando, você está marchando em direção a um destino. O seu destino não é envelhecer e morrer. O seu destino é viver eternamente ao lado de Deus, lá no céu. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não deixaria vocês enganados. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Agora, pois, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu virei outra vez. E eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vocês também. Interessante isso aqui. Jesus, sabe, o céu não é um lugar de compartimentos inferiores e superiores. O céu não é um lugar onde aqueles que são mais especiais estão mais próximos de Jesus, e aqueles que são menos especiais estão mais distantes de Jesus. Não. Ele disse: para que onde eu estiver, vocês possam estar juntos comigo. O seu destino final é ir para o céu, encontrar-se com Jesus e morar com Ele eternamente. É isso que Deus tem para você. Essa é a oferta de salvação. Deus tem um céu de glória para você. Deus tem um paraíso de maravilhas para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam, para aqueles que o conhecem. Mas nesse diálogo de Jesus com os discípulos, dois se destacaram por características negativas. Veja comigo aí, por favor, o versículo de número 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais.
como saber o caminho? Esse homem estava andando com Jesus há 3 anos, vendo os milagres que ele fazia, vendo o pão que ele multiplicava, a água que ele transformou em vinho, vendo ele andando sobre as águas, vendo ele expulsando demônios, curando enfermos, ressuscitando mortos, purificando leprosos. E após 3 anos andando com Jesus, ele diz para Jesus assim: nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós vamos saber o caminho? E é interessante pensar que Jesus falava de eternidade o tempo todo. Ele falava da porta estreita e da porta larga. Ele falava sobre a casa de ficar sobre a areia, sobre a rocha. Ele falava o tempo inteiro sobre milagre, o reino dos céus. Para você ter uma ideia, no Sermão da Montanha, ele usou várias ilustrações para falar sobre o céu. O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar. O reino do céu é como alguém que achou um tesouro escondido. O reino dos céus é como um escriba que tira coisas novas e velhas dentro dele. O reino do céu é como uma semente de mostarda. O reino do céu, o reino do céu, o reino do céu. O tempo todo falava sobre o céu. E depois de andar com Jesus há alguns anos, esse homem, ele ainda fala assim: não sabemos para onde o Senhor vai. Como saberemos então o caminho? Meus amados irmãos, nada é mais triste do que isso. Nada é mais triste do que alguém andar com Jesus, conhecer a palavra de Jesus, vir à igreja, orar a Jesus, cantar louvores a Jesus, e no final não ter essa expectativa de céu, de salvação, de glória celestial. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa pátria, ela não é eterna aqui no céu. O apóstolo Paulo diz que se alguém espera em Cristo apenas nessa vida, é o mais miserável de todos os homens. Porque a nossa expectativa maior tem que estar naquilo que os nossos olhos não conseguem ver hoje, mas naquilo que nós acreditamos que é para nós, porque Jesus disse que era para nós. Deixa eu subir para ficar dentro do ângulo. Para ficar dentro do ângulo. Então nós precisamos, irmãos, nós não podemos ser os Tomés desse dia. As pessoas que andam com Jesus, as pessoas que vão à casa de Jesus, que é a igreja, que leem a palavra de Jesus, que é a Bíblia, que oram a Jesus, que cantam a Jesus, e que não têm certeza para onde estão indo. Para onde estão indo? Se nós formos assim, nós estaremos crendo em vão em Jesus. Eu vou lhe dizer uma coisa: Jesus pode fazer você ficar rico. Jesus pode fazer você não adoecer nunca. Jesus pode dar para você, sabe, coisas materiais extraordinárias que você nunca nem pediu. Ele pode te dar a melhor casa de Costa Rica. Ele pode te dar o melhor carro da concessionária. Ele pode te dar a família mais alegre que você jamais sonhou. Mas nada disso faz parte do plano central de Jesus para você. Jesus não morreu para que você ficasse rico. Jesus não morreu para que você tivesse uma mansão. Jesus não morreu para que você tivesse um carraço na garagem. Ele morreu para perdoar os teus pecados e um dia vir buscar você para você morar com Ele no céu. Então Tomé disse: olha, Jesus, nós não sabemos para onde o Senhor vai, e já que não sabemos para onde o Senhor vai, jamais poderemos saber o caminho. E aí Jesus responde assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Eu não vou apontar um caminho, eu vou andar com você até você chegar no céu. E essa é a grande maravilha do Evangelho. O Evangelho não é um conjunto de regras que pode levar alguém para o céu. O Evangelho é a apresentação pessoal de uma pessoa que quer andar com você até que vocês cheguem juntos ao céu. Isso é o Evangelho. É a boa nova de salvação. Sabe, o diferencial do cristianismo para as outras religiões é exatamente isso. Para você ter uma ideia, a Bíblia é o único livro que você consegue ler na presença do autor. A Bíblia é o único livro da terra que você consegue lê-lo na presença do autor. E o cristianismo é o único
caminho que Deus nos deu, que quando nós andamos por ele, nós não andamos sozinhos. Pastor, o senhor fala isso, mas lá em casa só eu que sou crente. Você não está sozinho. Eu não estou falando das multidões de pessoas que em toda a terra servem a Jesus. Eu estou falando do próprio Jesus, que é o caminho e que está com você a cada passo que você dá em direção ao céu. Ele responde para Tomé: Tomé, eu sou o caminho. Até hoje, Tomé, eu não disse: olha, se você fizer igual Daniel fazia no Velho Testamento, se você dobrar o joelho e voltar para Jerusalém, vocês terão suas orações ouvidas. Ele nunca disse isso. Porque Jesus não mora em Jerusalém. Ele mora no teu coração. Ele tem o universo inteiro para habitar, mas ele preferiu morar em você. Você é a casa móvel de Deus. Deus gosta de casa móvel, ele não gosta de casa fixa. O Velho Testamento era assim, né? O tabernáculo era desmontado e levado adiante, e a arca, que era a presença de Deus, ia junto com o povo. E aí, por algum tempo, Salomão construiu um templo que durou, alguns séculos de pé, depois foi derrubado, e Jesus volta à origem do seu chamado para o seu povo, de morar em uma casa móvel, que é você. Você é a grande casa de Deus. Você é a casa móvel de Deus. Deus mora na tua casa. Deus mora na tua casa. Deus vai para o teu trabalho todo dia com você. E quando você se deita para dormir, Ele está lá do teu lado. Ele senta com você na sua mesa. Ele mesmo diz: olha, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e eu vou sentar para cear com você. Ele não vai comer a tua comida, mas Ele vai multiplicar a tua comida. Ele não vai comer a tua comida, mas Ele vai multiplicar a tua comida espiritual também. Ele está com você. Mas aí a Bíblia nos diz aqui, que Filipe também trouxe uma questão para Jesus. Versículo 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Nós temos agora, irmãos, dois conflitos muito graves dentro dessa comunidade, dessa igreja pastoreada por Jesus aqui na Bíblia. Nós temos duas crises severas aqui. Porque nós temos aqui nesse texto que eu acabei de ler, crente que anda com Jesus e não sabe para onde está indo. Tipificado por Tomé. Gente que anda com Jesus e não sabe para onde está indo. E agora nós temos um outro tipo de pessoa aqui, nessa igreja do capítulo 14 de João, que é gente que anda com Jesus e não conhece Jesus. Gente que anda com Jesus e não sabe para onde está indo, e gente que anda com Jesus e não sabe quem é Jesus. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e dizes: mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como, pois, dizes: mostra-nos o Pai, e isso nos basta? Crede em mim. Crede ao menos, olha só, crede ao menos por causa das obras que eu faço. Se você não crer em mim, se você não me conhece porque você me ouve, porque eu falo com você, porque eu te chamei, porque eu te escolhi, porque eu te trouxe para o meu reino, creia pelo menos por causa dos milagres que eu estou realizando e você está vendo, Filipe. Aliás, Filipe mesmo. Creia pelo menos por isso. E meus amados irmãos, esse mesmo cenário, ele se repete ainda hoje. Quantas pessoas andam com Jesus e não sabem para onde estão indo? Quantas pessoas você fala assim: você tem certeza da sua salvação? E a resposta é a seguinte: sei lá, quem sabe é Deus. Sei lá, quem sabe é Deus. Ora, se o caminho que leva ao céu é um só, que é Jesus, e eu tenho convicção de que estou andando neste caminho que é Jesus, ele não vai levar para o inferno. Ou vai? Não vai. Se o único caminho que leva ao céu é Jesus, e eu tenho plena convicção de que estou andando neste caminho,
eu preciso acreditar no destino para o qual esse caminho está me levando. De outra sorte, não é em Jesus que eu estou crendo, não é a Jesus que eu estou seguindo. Porque se você segue o caminho que é Jesus, isso só vai dar em um lugar: o céu. Não vai dar em outro lugar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê, não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna com Deus no céu. Então, se o caminho é Jesus, e você tem certeza que está andando nele, isso só vai dar em um lugar, que é o céu. Então, quem anda com Jesus precisa saber para onde está indo. Quem anda com Jesus precisa saber para onde está indo. Sabe por quê? Quando você sabe para onde você está indo, você consegue corrigir rotas, caso você perceba que não está indo para onde gostaria de ir. Agora, o que eu tenho percebido com muita frequência é que tem pessoas que sabem que estão indo para o inferno e estão muito satisfeitos com isso. Outro dia eu conversava com um rapaz e falava assim: não, irmão, eu sei que eu vou para o inferno, porque as coisas que eu faço eu sei que estão erradas, mas tudo bem. Tudo bem não. Tem nada bem nisso aí. Não tem nada de bem nisso aí. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso é o bastante. Se o Senhor nos mostrar o Pai, olha, isso me leva para John MacArthur, A Procura de Algo Mais. Um homem que andou com Jesus, um homem que viu tudo o que ele fez, que recebeu o evangelho da boca dele próprio, mas que não conhecia ele. Nós precisamos conhecer a Deus, irmãos. Nós precisamos conhecer a Deus. A Bíblia diz que a vida eterna é esta: que conheçamos a Deus como único Deus e a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Conhecer a Deus é parte da vida eterna que já começa aqui. A vida eterna não vai começar quando você morrer. Experimentar o paraíso, sim. O gozo do paraíso vai começar quando você morrer. A vida eterna não. A vida eterna começa quando você iniciou a sua caminhada com Deus. E ela é eterna. Logo, não vai terminar mais. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Agora, conhecer a Deus tem as suas marcas. É fácil distinguir alguém que conhece a Deus de alguém que não conhece a Deus. E eu queria destacar apenas 3 marcas de alguém que conhece a Deus. Primeira marca de alguém que conhece a Deus. Ele disse assim: as minhas ovelhas me conhecem a mim, e elas conhecem a minha voz e me seguem. Primeira marca de alguém que conhece a Deus é que você, de fato, anda com Deus. Você segue a Jesus. Sabe, irmãos, há muitos caminhos no mundo, e o pior deles não está quando você abre as suas portas e janelas de manhã. Há muitos caminhos no mundo contrários à vontade de Deus, e o principal deles está dentro de você. É o coração. Enganoso é o coração mais do que tudo, e desesperadamente perverso. Quem o conhecerá? Não siga o seu coração, siga a Deus. A Bíblia nunca disse: siga o seu coração e você chegará no céu. Mas a Bíblia diz: siga a Deus. Enganoso é o coração mais do que tudo. Segunda marca de alguém que conhece a Deus. Primeira marca: segue a Deus. Segunda marca: a sua vida reflete na terra
a Deus, a vontade de Deus, o caráter de Deus. Não tem como alguém de fato conhecer a Deus e viver como se não conhecesse. Quem conhece a Deus, quem conhece de fato a Deus, imita a Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, diz o apóstolo Paulo. Em terceiro lugar, a terceira marca de alguém que conhece a Deus, ela virou o lema da missão Jocum, Jovens com a Missão. O lema é: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Quem de fato conhece a Deus, tem desejo de fazer Deus conhecido aonde vai. Eu não tenho vontade de falar Deus para ninguém, então tão bem só eu e Deus. Você não conhece o Deus da Bíblia. Você não conhece o Deus da Bíblia. Já foi falado largamente hoje à noite sobre ser sal e luz. Foi escolhido para ser luz entre os gentios, para não fazer acepção de pessoas. Quem conhece a Deus, segue a Deus. Quem conhece a Deus, se parece com Deus. E quem conhece a Deus, tem desejo de fazer Deus conhecido aonde você vai. Então, irmãos, que nós possamos olhar para essa passagem bíblica hoje e dizer: eu não quero estar no meio desses que andam com Deus sem o conhecer. Eu não quero estar no meio desses que andam com Deus sem saber no que isso vai dar. Estou seguindo a Deus, no que isso vai dar eu não sei. Então não é Deus que você está seguindo, porque Deus não é Deus de confusão, ora. É certo que você jamais terá clareza absoluta de todos os detalhes da sua vida andando com Deus, porque Deus não mostra o plano todo de uma vez, mas o destino já está revelado desde sempre. Você não sabe os detalhes da caminhada, mas o destino sempre esteve revelado. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar, e eu vou voltar, e eu vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Meus amados irmãos, que nós possamos olhar para essa palavra que nós conhecemos tanto, nós conhecemos tão bem, e possamos dizer assim: eu não quero ser igual Tomé, que anda com Jesus e não sabe no que isso vai dar. Eu não quero ser igual Filipe, que anda com Jesus e pergunta: Jesus, o Senhor bem que podia revelar Deus para a gente, né? Senhor, sei que o Senhor conhece Ele, então mostra Ele para nós. Andando com o homem sem saber quem ele era, andando com Deus sem saber que era Deus. Igreja de pé em nome de Jesus. Filipe e Tomé revelam uma pessoa que anda com o Pai da eternidade, mas que está com os olhos muito focados neste mundo e nas coisas deste mundo. Já dizia Charles Spurgeon o seguinte: quanto mais do céu você tiver dentro de você, menos da terra você vai desejar. Quanto mais do céu você tiver dentro de você, menos da terra você vai desejar. Isso me leva para o Salmo 73. O salmista fala assim: ainda que a minha carne e o meu corpo se enfraqueçam, Deus é a fortaleza da minha vida, Ele é tudo o que eu preciso. Sabe, irmãos, quem conhece de fato a Deus, sabe que Ele é suficiente. Ele é o bastante. Ele é o bastante. O Evangelho de João, por 7 vezes, Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Ele repete: eu sou, eu sou, eu sou.
Mas o grande problema, ou a grande questão não é o que ele é. A grande questão é se estamos interessados naquilo que ele é. Ele fala assim: eu sou o pão da vida. Mas quando você não está com fome, ter um pão não faz muita diferença. Ele fala: eu sou a luz do mundo. Mas se você se habituou a andar nas sombras, ele não vai ser desejável para você. Ele disse: olha, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Mas se a pessoa estiver muito confortável do lado que ela está, ela não vai querer a porta. Eu sou o bom pastor. Mas se a pessoa quiser ser um cabrito, se a pessoa quiser ser um outro animal, não vai querer um pastor. Então a grande questão não é o que ele é. A grande questão é se eu estou interessado naquilo que ele é. Essa é a grande questão. Sabe, irmãos, no Salmo 32, versículo 9, Davi, baseado na experiência de vida que ele teve, ele fala assim: não sejais como cavalo, e nem sejais como a mula, que não tem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. E muitas vezes nós somos como cavalo, nós somos como a mula, que para ser dominado tem que ter um freio e um cabresto, porque nunca aprenderam a ouvir a voz do pastor e seguir na direção que ele chama. Mas hoje Deus nos confronta com essa palavra, porque Ele não quer que nós andemos com Ele sem saber no que isso vai dar. Ele não quer que nós andemos com Ele sem saber quem Ele é. Ele quer que nós andemos com Ele sabendo no que isso vai dar. Isso vai dar em glória, isso vai dar em salvação, isso vai dar em eternidade com Ele, isso vai dar em céu, isso vai dar naquilo que olhos não viram, que ouvidos não viram, que não subiu ao coração humano. É nisso que isso vai dar. E Ele quer que a gente saiba disso. Ele quer que a gente saiba quem é Ele. Ele quer que nós saibamos quem é Ele. E fiquemos satisfeitos em saber que Ele é o bastante para nós. Ele é o bastante para nós. Senhor nosso Deus, nós queremos Te conhecer cada dia mais, Jesus. Nós queremos Te conhecer cada dia mais, Jesus. Nós queremos Te conhecer a ponto de já acordar pensando no Senhor e de nada fazer sem antes contar com o Senhor, contar para o Senhor. Nós queremos conhecê-lo, meu Deus, cada vez mais, ter um conhecimento crescente com o Senhor, ter um conhecimento que de fato faz diferença em nossa vida. É isso que nós queremos, Jesus. Nós queremos Te conhecer mais. Nós queremos Te conhecer mais. Arranca de nós todo Filipe, todo espírito de Filipe que esteja entranhado em nós, de andar sem saber quem é Jesus, de andar com Jesus sem saber quem é Ele, de andar com Jesus sem saber aonde isso vai dar. Meu Jesus, arranca os nossos olhos das coisas deste mundo e nos ajude a focar o nosso olhar na eternidade, a focar o nosso olhar em Ti, a focar os nossos olhos naquilo que é de duração eterna, Senhor. Nos ajude, Senhor, a focar em Ti e a reconhecer e a descobrir que o Senhor é o bastante. Como diz a canção: Tu és meu pastor e nada faltará. Se tenho a Ti, está tudo bem. Eu não preciso de mais ninguém, porque se eu tenho a Ti,
está tudo bem. És meu pastor e nada faltará. Oh, meu Deus, abre os nossos olhos para essa verdade solene. Abre os nossos olhos para essa verdade solene, Senhor, para que não queiramos mais nada além daquilo que Tu és. Quando sabemos quem Tu és, sabemos que Tu és tudo. Tu és tudo. Tu és tudo o que nós precisamos. Ajude-nos a reconhecer isso, a perceber isso, a saber disso e a sentir isso todos os dias da nossa vida, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória.